Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos falar de um tema que persegue mais que o cheiro de alho depois de cozinhar: a ansiedade pelo controle. E não, eu não tô falando daquela organização saudável, sabe? Que nos ajuda, mas daquela que nos sufoca, que nos faz querer ditar o ritmo da vida, que nos impede de confiar no processo. Ou, como eu prefiro chamar hoje, a síndrome do jardineiro impaciente. Deixa eu confessar uma coisa. Eu sou uma controladora em recuperação. Sim, se eu planto uma semente, eu já quero ver a árvore com frutos no dia seguinte. Se eu começo um projeto, eu já quero o resultado final na mesma semana. E essa mania de querer controlar tudo já me trouxe muita ansiedade e frustração. Eu me lembro de uma vez que decidi que eu tinha que ter uma horta em casa. Então eu fui lá, comprei sementes orgânicas, a terra mais adubada e já me imaginava colhendo tomates em abundância. Mas aí deu uma semana nada. 2 semanas e um brotinho tímido deu as caras. Eu ficava ali olhando pra mudinha, quase implorando para elas crescerem mais rápido. Cheguei a desenterrar uma para ver como é que tava as raízes. Claro. Eu acabei com ela fazendo isso, né? É como não confiar na natureza, no tempo das coisas, no processo. E aí, claro, no fim eu acabei sem horta, sem tomate, com mais uma frustração pra minha lista. Yuhu! É tipo querer que um bebê corra antes de ele sequer engatinhar. Essa minha mania de querer controlar tudo me lembrou de uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás e que é um verdadeiro convite à confiança e ao desapego do controle. É uma história minha de viagem e eu lembro como se fosse hoje. Então, eu sou daquelas pessoas que planejam cada detalhe da viagem, minuciosamente. Roteiros, paradas, até o que eu vou comer em cada refeição e aonde. E claro, o GPS querido é o meu melhor amigo. E aí, em uma viagem, o sinal do GPS simplesmente sumiu, assim, no meio do nada. Claro que eu fiquei em pânico. Eu não tinha a menor ideia de pra onde ir. Não tinha sinal de celular, sabe? E tipo, a paisagem, ela parecia toda igual. Não tinha uma placa assim, tipo, posto a tantos quilômetros, nada. E aí a minha mente começou a criar os piores cenários possíveis. Nós vamos ficar perdidos, vamos ficar sem gasolina, nós vamos virar comida de urso. E eu tava tão apegada ao controle, à certeza do caminho, que eu nem conseguia ver a beleza daquela paisagem que era desconhecida, sabe? Muito menos perceber ali a oportunidade de improvisar, de confiar na minha intuição. E depois de alguns minutos de completo surto, a amiga que estava comigo, que era a calma, a resiliência em pessoa, ela sugeriu: que tal se a gente seguir em frente à direita e ver o que acontece? Eu já não estava ali, não sabia onde estava minha alma, ainda não sei. Eu só podia respirar fundo e concordar, querendo, claro, me enterrar debaixo do asfalto. Mas aí, para minha surpresa, essa estradinha à direita nos levou a um vilarejo super charmoso que não tava no roteiro, sabe? Tinha um café delicioso que era quase mágico, assim, do lado de uma cachoeira. Era uma vista incrível. E só ali, quando eu cheguei, depois de sentar na mesinha, de estar no meio daquele ambiente mágico, com um café quentinho, eu percebi que ao soltar o controle, mesmo que de forma desajeitada, né? Porque não foi deliberadamente, eu meio que fui obrigada. Eu fui obrigada a confiar no fluxo.
Mas ali eu percebi que a vida pode sim nos presentear com surpresas maravilhosas, que a nossa mente controladora jamais nos permitiria enxergar isso, sabe? A viagem não precisava ser só sobre o destino. Podia ser sobre a jornada e sobre a capacidade de se entregar ao desconhecido. Pois é, nós podemos passar a vida querendo controlar cada passo, cada resultado, cada pessoa que passa pela gente. E no processo, podemos nos esquecer que a vida é um mistério, um fluxo, uma dança. Nós achamos que o controle nos traz segurança. E o budismo nos convida a praticar a confiança e o desapego do controle. Ele nos convida a entender que a verdadeira segurança está em aceitar a impermanência, em confiar no processo, em se entregar às surpresas que a vida nos apresenta. E nos mostra que a verdadeira sabedoria está em ser como um rio que flui, mesmo sem saber aonde é que vai dar. E aí, monge de sofá? Qual é a sua horta de hoje? O que é que você tem tentado controlar sem sucesso? Pode ser o comportamento de alguém, o resultado de um projeto, o seu futuro. Nós podemos nos apegar tanto à ideia de que precisamos ter todas as respostas que a gente se esquece que as melhores respostas vêm da entrega, da confiança, da aceitação. E no budismo, a confiança não se trata de uma fé cega, sabe? Mas de uma convicção baseada na experiência e na compreensão. É a confiança na lei do karma, na impermanência, na capacidade de despertar. É sobre entender que, assim como o jardineiro confia na semente, nós podemos confiar na vida, no fluxo, na nossa própria capacidade de lidar com o que quer que venha ao nosso encontro. É sobre ser como o bambu, que se curva ao vento, mas não quebra, porque confia na sua flexibilidade. É saber que a nossa força não está em controlar, mas em confiar, em se entregar, em fluir. Eu, por exemplo, se me deixo levar, eu sou a presidente do país daqueles que se preocupam excessivamente com o futuro. Por exemplo, se eu tenho um evento importante, eu já começo a ensaiar cada fala, a prever cada imprevisto, a visualizar o cenário perfeito. E no final, eu não desfruto do presente, não me conecto com o que está acontecendo agora e só perco meu tempo, porque a maior possibilidade é de que nada do que eu tenha previsto, planejado, saia exatamente daquele jeito. E lembrar da história dessa minha viagem me mostra que a vida é muito mais surpreendente do que a gente imagina e que a verdadeira sabedoria está em se entregar ao desconhecido, em confiar no fluxo, em aceitar que nem tudo está sob nosso controle. E eu estou, aos poucos, aprendendo a soltar as rédeas, a me abrir para o novo, a confiar no processo e na vida, claro. Porque olha, ela fica muito mais leve quando eu não tento controlar o que é impossível de ser controlado. Então, o nosso micro desafio de hoje é: da próxima vez que você tomar consciência de que está tentando controlar algo que está fora do seu alcance, pare por um instante, respire fundo. E conscientemente observe essa necessidade de controle. Pergunte-se: o que é que eu estou tentando proteger? E o que é que eu estou perdendo ao não confiar? E ao invés de lutar contra isso, tente se entregar ao fluxo. Comece com algo pequeno, uma situação do dia a dia, sabe, que você normalmente tentaria controlar. E aí observe como a sua mente se amplia, se liberta, como o seu coração se acalma.
Por hoje é só, queridos ouvintes. Espero que esse shot tenha te ajudado a soltar um pouco as rédeas. E, por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos que também sofrem da síndrome do jardineiro impaciente. Até a próxima e que o seu dia seja cheio de confiança e de gratas e belas surpresas. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.